Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desse domingão, né? Um domingo aí de informações, de novidades, de atualizações sobre o nosso Vasco da Gama, é claro, aqui no nosso canal. A gente, pela parte da manhã, lá na Corda Vascão, trouxe a vocês todas as novidades envolvendo o técnico Renato Portaluppi. Terá amanhã uma reunião importante com o presidente Pedrinho para selar ou não esse acordo com o Vasco da Gama para a temporada de 2025. A gente, agora há pouco, no Fala Gigante, trouxe a informação envolvendo, né, Tomás Coelho, o nome atacante argentino, que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Atlético Paranaense, mas é o principal alvo do Vasco para a temporada de 2025. E agora, nesse Boa Noite Gigante, a gente vai trazer a você, torcedor vascaíno, informações relacionadas ao grego Evangelos Marinax. Informações aí com relação ao futuro, né, do nosso Cruz Maltino, envolvendo aí esse grego que está com muita moral no meio da torcida vascaína. Então, teremos pela frente um Boa Noite Gigante, é claro, né, meu amigo torcedor, agitado, movimentado, de muitas informações e muitas novidades a todos vocês. Novidades se tratando aí desse grego que muito torcedor hoje está na dúvida. Será que vem mesmo? Toda essa situação envolvendo São Paulo atrapalha ou não atrapalha o Vasco da Gama? Grego desembarca no Rio até o final do ano ou não desembarca no Rio até o final do ano? Então teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante de esclarecimentos. E é claro, a sua participação, a sua presença é de suma importância. Dito isso, você aí que está no nosso canal, chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, onde tem aí essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês. A gente vem falando aqui, né, que estamos por detalhes de chegar à marca dos 139 mil inscritos, só para 144, perdão, mil inscritos, só para você ter noção. A gente nesse momento está com 143.940. Faltam 60 pessoas exatamente para chegarmos a esse número tão importante. Então, você aí que gosta do nosso canal, curte o nosso conteúdo, entretanto ainda não é um inscrito, poxa, não perca tempo, cara. Venha aqui embaixo e se inscreva aí. É algo muito rápido, é algo muito fácil. A gente abriu aqui a vocês o nosso Fala Gigante para exemplificar como funciona. Tá vendo essa palavrinha inscreva? Se você que não sabe se inscrever no nosso canal, apenas, né? Basta clicar nela para você ser um inscrito e automaticamente ajudar aí o nosso conteúdo. Então, se inscreva, compartilhem, curta, ajude o canal do Gigante Vasco a chegar a cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Show, vascaíno! Vamos então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, já nesse grande assunto e principal assunto desse Boa Noite Gigante. Antes, porém, deixe também seu like, seu joinha, seu gostei e o seu comentário aí embaixo se o grego realmente é o grande nome para a SAF Cruz Maltino. Nome que empolgou o torcedor vascaíno que vive, né, essa grande expectativa pela venda da sua SAF. Talvez eu possa considerar que o vascaíno olha para a venda da sua SAF como o grande momento de ressurgimento do Vasco da Gama, né? Acho que essa é a principal palavra. O Vasco hoje tem uma decisão judicial dada lá no mês de maio que deixa a associação como a grande controladora do futebol. Ou seja, o Vasco tem o seu futebol, a sua SAF, nas mãos da associação, nas mãos, de uma forma mais específica, do presidente Pedrinho, que é o grande representante do Clube de Regatas Vasco da Gama nesse momento. Mas vê aí o grego Evangelos Marinax como um dos possíveis donos do futebol do Vasco em breve, né? Pedrinho confirma em entrevista recente ao canal Fanático Vascaíno que há 5 grandes investidores interessados, sendo que desses 5, 3 assinaram o NDA, que é o termo de confidencialidade, e tudo indica que esse grego tem o NDA assinado. Tudo indica não, esse grego tem o NDA assinado, até porque hoje as partes já fazem o due diligence há algum tempo, ou seja, o grego já está avançado, já passou do campo do interesse e está no campo da negociação. E aí a gente vem tendo, cada dia que passa, cada vez mais informações, né, sobre essas negociações envolvendo o grego e o Vasco da Gama.
A última, né, foi a do São Paulo, algo que a gente vai trazer aqui já já, explicar a vocês realmente essa situação e o quanto ela compromete a negociação com a SAF do Vasco da Gama. Mas diante disso, que eu tenho que trazer acima de tudo as negociações continuam entre Vasco da Gama e Evangelos Marinax, meu amigo. Não há data para esse negócio ser concluído. Marinax, é claro, já tem o seu plano para quando e caso faça e conclua a aquisição da Vasco da Gama SAF, já possa colocar em dia. Bilionária e grega, é claro, pretende incluir o Vasco da Gama numa grande conexão entre os seus clubes, que hoje são o Olympiacos, o Rio Ave e também o Nottingham Forest do futebol inglês. Informações aí é que o Marinax pretende colocar o Vasco em contato direto com as demais equipes que controla, possibilidade até mesmo de um intercâmbio entre os profissionais do clube, um intercâmbio entre os jogadores do elenco, dois elencos, melhor dizendo. Tudo isso para, é claro, fomentar ainda mais o futebol do Vasco. Algo que, por exemplo, o John Textor faz muito no Botafogo, né? E faz de diversos sentidos. O Botafogo se viu necessário, com a necessidade nesse ano de ter o Adrielson de volta. O John Textor foi, como o Adrielson não estava sendo utilizado no Lyon, colocou o Adrielson de volta no Botafogo. Como há também, já houve intercâmbio de outros jogadores dessa franquia do John Textor, que envolve o Molenbeek na Bélgica, o Lyon na França, o Botafogo no Brasil. E é exatamente isso que o Marinax deseja fazer no Vasco da Gama, né? Fazer um grande intercâmbio entre clubes, não diminuindo o Vasco, não, jamais. Mas é claro, colocando o Nottingham Forest como a grande ponta desse iceberg, que tem que ser. Nottingham Forest é um clube hoje que está presente na principal liga de clube do mundo. É impossível a gente não destacar o Nottingham Forest como a ponta do iceberg, até porque hoje o futebol europeu é a ponta do iceberg. Mas o Vasco sendo esse grande clube, não que passe jogadores para o Nottingham Forest, mas que seja um intercâmbio, né? Quando houver a necessidade de uma venda, tiver um jogador de grande destaque aqui no Vasco, porque ao invés de vender para um grande clube, é claro, a menos que seja uma proposta irrecusável, mas se tiver que vender ao invés de um grande clube, por que não passar, vender diretamente para um clube da franquia do Marinax, para fazer os clubes fomentarem, até porque no final a grana é toda do mesmo lugar. O Vascaíno, é claro, se vê com muita expectativa sobre isso. É uma negociação que temos a informação, acontece desde o mês de agosto, que vem ganhando cada vez mais forma, realmente. Cada conversa, as coisas vêm esquentando cada vez mais. E essa conversa hoje, a Super Rádio trouxe até mais informações sobre isso, então a gente tem mais conteúdo a trazer. Ela vem sendo tocada diretamente pelo Edu Gaspar. O Edu Gaspar é quem vem tocando essa conversa, representando o lado grego Marinax e conversando com o lado do Vasco, que é o presidente Pedrinho. Há uma boa relação entre ambos. Só para você ter noção, pode ser pouco, ok? Mas Pedrinho e Marinax se seguem mutuamente nas suas contas do Instagram, o que mostra como há um relacionamento muito além apenas do negócio envolvendo o grego. Há um relacionamento de amizade, há um relacionamento entre os dois que facilita qualquer tipo de conversa. Então, nesse momento, o Edu Gaspar vem sendo responsável por realmente passar toda a ideia do grego para o presidente Pedrinho e avançar nas negociações. Há um interesse grande e mútuo de ambas as partes e a expectativa é que até o final do ano o grego desembarque aqui no Rio de Janeiro para ter essa conversa com o Pedrinho. Tem uma viagem agendada até o final de 2025. Se ele vai chegar amanhã, na quarta, na sexta ou só no dia 30 de dezembro, a gente não tem essa informação. Mas que ele vai chegar, meu amigo, o grego chegará aqui no nosso Cruz Maltini. Informações é que já há um acordo, sim, com a ICAP, mesmo que a compra ainda não tenha sido feita. O Pedrinho, é claro, ele desmente a compra, mas a informação é que há um acordo. O grego já sentou, já conversou com a ICAP para entender melhor o que está acontecendo e para avançar até nessa parte, né? Porque ele sim terá que comprar os 31% dessa seguradora norte-americana, mas onde precisa ter também desfecho junto ao Vasco aqui no Rio de Janeiro. Entretanto, a grande preocupação do torcedor vascaíno nesse período recente foi relacionada a São Paulo, né? Por quê? Porque o GE trouxe uma informação nessas últimas horas sobre a parceria envolvendo o grego e o tricolor paulista, né? Uma parceria envolvendo a base, onde o grego pagaria ao São Paulo 600 milhões de reais para que viesse a ser feito na base do tricolor paulista grandes investimentos e a partir desses grandes investimentos o Marinax pudesse conseguir também, é claro, né, alguns jogadores da base do tricolor paulista.
Paulista. Uma base aí para aumentar o poder de investimento de Cotia, como é chamada a base de São Paulo, e também promover o intercâmbio de jogadores e outros profissionais que participam da formação de atletas e automaticamente, é claro, os clubes da franquia, do conglomerado do Grego Marinakis pudessem ser beneficiados com os bons jogadores que normalmente a base do tricolor paulista produz. As coisas estão andando, já houve aí 2 reuniões presenciais entre o presidente Júlio Casares, uma reunião inclusive na semana passada em o Grego Evangelho Marinakis. Essa reunião aconteceu em Londres, na Inglaterra, mas a informação, meu amigo, que temos a trazer aqui a vocês nesse momento é que sim, há uma preocupação. Por quê? Porque a lei do esporte foi uma lei feita, né, e ela vem sendo atualizada a cada vez mais, ela veda a administração cruzada de clubes da mesma divisão. São Paulo e Vasco estão na primeira divisão do futebol brasileiro. Ou seja, o que isso significa? Se o Marinakis começar qualquer coisa no São Paulo, mesmo na base do São Paulo, a informação é que ele está vetado de adquirir a SAF do Vasco. É exatamente isso que diz a lei do esporte. Está aparecendo aí na imagem a vocês o artigo 62. Ele diz assim: nenhuma pessoa natural ou jurídica que direta ou indiretamente seja detentora de parcela da capital com direito a voto ou, de qualquer forma, participe da administração de qualquer organização esportiva que promova a prática esportiva profissional, poderá ter participação simultânea no capital social ou na gestão de outra organização esportiva com o gênero e disputante da mesma competição que envolva a prática esportiva profissional. E aí, parágrafo 1. É vedado que 2 ou mais organizações esportivas que promovam a mesma prática esportiva profissional disputem a mesma competição ou a mesma série ou divisão de uma competição, quando for o caso, das diversas modalidades possíveis disputadas profissionalmente, quando veja pessoa natural ou jurídica, direta ou indiretamente, por meio de relação contratual, explore, controle ou administre direitos que integrem seus patrimônios. Então, exatamente isso, pelo menos, que o Grego gostaria de fazer. Se for só investimento, assim, o Grego emprestou um dinheiro no São Paulo vai fazer o que quiser com esse dinheiro e o Grego vai ter um direito, né? Vai ter uma prioridade nas compras. Ok. Mas se o nome do Grego estiver lá na base de Cotia para qualquer negócio, estiver nos contratos, aí muda a situação e ele não pode chegar mais no Vasco. Então, algo que é bom a gente ficar assim de olho, que a lei dos esportes tem algumas restrições. Ou seja, o Grego negociando com São Paulo atrapalha o Vasco. Caso, é claro, né, feche o negócio com São Paulo. O Grego fechando a SAF com o Vasco, esquece São Paulo. Todas as conversas que acontecem entre o presidente Júlio Casares e o Grego desde agosto vão por água abaixo. Show, torcedor! Então, informações importantes, as coisas estão andando, é nada mais nada menos do que uma atualização sobre a situação envolvendo o Grego Evangelos Marinakis e também o nosso Cruz Maltino. Há um interesse gigante aí de ambas as partes para que o negócio ande, para que as coisas sejam tocadas. Você também acha que o Grego é a melhor opção para o Vasco? Deixe a sua opinião nos comentários, porque nesse momento, né, de acordo aí com as informações que a gente vem tendo, as coisas não estão muito perto de fechar. Isso é mentira, isso é falácia, mas com toda certeza está mais perto do que nunca. É um processo demorado, é um processo detalhado, é um processo que leva tempo. Informações aí que antes de março as coisas não irão sair, a menos que o Vasco faça aí com o Grego, o que lá atrás a gestão do Jorge Salgado fez com a 777, né? Dá um empréstimo ponte, a grana já cai aqui, o Vasco já utiliza dessa grana, já desfruta dessa grana, se beneficia com essa grana nessa janela, mas o contrato só vai ser assinado lá por meados de março, maio, quando realmente haja tempo suficiente para as coisas serem tocadas, envolvidas e fechadas. Show? A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desse domingão, e já estaremos aí de volta contando com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!